Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início nesta noite do nosso culto na direção do Conjunto Renascer. Vamos colocar de pé para nós estar fazendo oração nesta noite. Peço ao presbítero que ore. Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai, Senhor, mais uma vez damos graça neste momento, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, nos deste nesta hora, Pai, de estar na Tua casa, para, Senhor, louvar e bendizer o nome do Senhor. E seja abençoando, Pai, cada vida presente aqui nessa noite, Pai, os Teus servos, as Tuas servas, Pai, que vão agora, Senhor, entrar na direção do trabalho nesta noite, esteja usando poderosamente nas Tuas mãos, ó Pai, a cada um que aqui está presente nessa noite, Pai, os que não estão, o Senhor possa alcançar com as Tuas mãos misericordiosas nesta noite, Pai. Ó Deus, nós oramos e entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 526 da harpa cristã. Eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vivo e esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lar
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais poderoso. Oh, meu Deus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento?
Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero estar lendo essa noite, irmãos, em Abacuque 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém, glória. Soberano Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, meu Deus, essa noite, Pai, para louvar e bendizer o seu santo nome. Que o Senhor, meu Pai, venha sobre cada um de nós, meu Pai, trazendo sobre nós entendimento e sabedoria da tua palavra, Senhor. Que viemos, meu Pai, aqui essa noite para aprender e ouvir da tua palavra. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que fica conosco e nos orienta durante esse culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço, irmão Bardo, que apresente os visitantes. Pessoas, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos felizes, né? O Senhor nos concedeu uma tarde maravilhosa, está conosco nos visitando. Maria Aurora e a Sirlene, né? É bem conhecido. E está também a Viviana, a Sandra, Sebastião, João Coelho. E nós queremos deixar uma saudação para os nossos irmãos. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar ouvindo com o conjunto Renascer? O conjunto Renascer cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Cheios do Espírito Santo, viram que Deus ali estava presente. Cheio do Espírito Santo, Daniel desceu a cova dos leões. Cheio do Espírito Santo, teve a resposta da sua oração. Cheio do Espírito Santo, Davi pelejou e o gigante caiu. Cheio do Espírito Santo, Moisés ordenou e o mar se abriu.
As bênçãos de Deus vamos declarar. Cheios do Espírito Santo, já podemos ver os milagres aqui. Cheios do Espírito Santo, podemos sentir que o céu vai se abrir. Cheios do Espírito Santo, vamos pedir nossa bênção com fé. Cheios do Espírito Santo, vamos crer que Deus está em pé. Cheios do Espírito Santo, vamos decretar hoje a nossa vitória. Cheios do Espírito Santo, vamos sentir seu poder, sua glória. Tem corrente saindo, algemas soltando, restrição se abrindo, inferno abalando. O lugar vai tremendo, o inimigo correr, os milhões já caíram por terra. Deixe o céu se abrir, veja a glória descer, seu louvor vai subir, sua fé vai crescer, o Senhor vai agir. Sinta agora o poder, sinta agora a unção que o Espírito vai te envolver. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, do Espírito sopra comigo impetuoso. Espírito Santo de Deus, toma liberdade agora em cada coração. Onde houver um coração disponível, disposto, dizendo isso, meu filho, possa aprender agora com o vento, com a vareta de fogo, Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheios, 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 cheios do Espírito de Deus. Cheios, 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 cheios do Espírito de Deus. Cheios do Espírito Santo. Eu disse cheio. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo. Eu disse cheios, 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 cheios. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. E assim derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo. Louvando e pregando. Santo. Louvando e adorando de Deus. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus.
Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler somente um versículo do livro de Jó, 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Tudo que Deus ele promete para nós, se nós ter fé, irmãos, Ele cumpre em nossa vida. Que nós nunca podemos perder a fé daquilo que Deus pode fazer para nós. Deus já fez grandes coisas na minha casa, na minha vida. Eu sou grata a Deus e continuo buscando em oração e creio que Deus vai fazer ainda muitos milagres, muitas bênçãos na minha casa, na minha vida, na minha família. E assim eu oro para que Deus possa fazer na vida de cada um que aqui se encontra, os demais que não puderam estar no seu motivo. Eu peço à igreja que quando for orar, continue orando em meu favor, que não sei se todos sabem, mas eu vou passar por uma cirurgia, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. A irmã Miriam tem a oportunidade logo após o ciclo de oração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero deixar para a meditação dessa noite 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a seguir, que diz: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é O ciclo de oração, como da fé, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus é amado. Oh, Deus Santo. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, Senhor, eu vencer. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel.
E quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce, mais pura que o mel, reconheço, Senhor, que estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor e curar as feridas precisas do meu coração. E uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Perdoa por eu posso saber, pelo que o amor é verdade, Jesus, aceita o nosso pedido de perdão e cura as feridas. Assim como eu sou, não me aceitas assim como eu sou. Oh, me suprime, Jesus. Oh, me suprime, Jesus. Oh, me suprime, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Flor Jardim está com oportunidade? Espírito Santo, aleluia. Oh, Deus.
rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. E tira o pecado do mundo, a eternidade, isso agora em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho o verá, agora marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mar foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, entrando o poder foi morto, mas o leão ressuscitou. Seu coração aquilatou, ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. E tira o pecado do mundo, revela a eternidade, isso agora em mim. Mas como e todo olho verá, agora marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a nossa paz e glória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Emmanuel, o verbo da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Eloi, Deus Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorai. Emmanuel, o verbo em eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Eloi, Deus Shaddai, com toda a glória o adorai. Mas como o leão rugirá e todo olho o verá, agora marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a nossa paz e glória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele Vamos estar ouvindo também com Daniel essa noite.
Deuteronômio 11, diz o seguinte: exortação ao amor e à obediência. Portanto, amarás ao Senhor e guardarás a sua ordem, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos sempre. E sabei neste dia, porque eu falo não com os vossos filhos, que não sabem e que não viram a punição do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e seu braço estendidos. Agradeço a oportunidade. O irmão Jefferson também está com oportunidade. Aleluia, amados de Deus, a paz do Senhor. Amém. Perdão que eu estou sem uniforme. Fiquei atrasado ainda. Aleluia. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu quero louvar o Senhor nesta noite com o hino, irmãos. Aleluia, mas Deus já tem me dito nesta noite coisas gloriosas. Aleluia, e Deus diz para nós nesta noite que Ele honra quem Ele quer. Ele tira de quem tem e não faz para dar quem Ele quer que fará. Porque nesta noite Deus confirma algo. Aleluia, aleluia. Eu sei, irmão, que não é momento disso, mas eu não posso deixar de expressar o que o Espírito coloca em meu coração, viu, Marco Vinícius? Porque Deus abre para ti algo novo nesta noite. Eu vejo a mão de Deus trazendo um mistério para a tua boca, pois da tua boca sairá a palavra. E se tem algum servo de Deus, vai nesse jovem, abraça ele, pelo amor de Deus, porque Deus está trabalhando. Aleluia. Aleluia, tem alguém para confirmar essa obra de Deus na vida deste menino? Porque Deus honra quem Ele quer. E diz o Senhor: eu vou te honrar, meu filho. Eu vou te honrar neste remanto, né, calamácia? Chama da fácia. E ainda saberão que eu sou Deus que falo contigo nesta noite, né, mãe? Porque da tua palavra vou desfazer o cativeiro do demônio. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu quero louvar Jesus. Se a igreja me souber, me ajuda. Aleluia, eu sinto Deus neste lugar. Minha mão já está dormente. Aleluia, glória de Deus. Glória a Jesus.
vai deitar. Pode chegar perto, mas não avança, porque o perfume de Cristo é exalado. Aleluia. A tua família ele recolhe de novo. Quando eu cheguei, olhei do meu lado, vi os famintos, porém deitados, até se levantaram para poder comer. Eles não sentiram cheiro, eu os abençoei. Até se aproximaram, só sentiram fogo, tiveram que voltar e deitar de novo. A oração vai fechar a porta. A oração vai abrir a porta. A tua oração vai abrir o mar. O crente que ora, ele vê a vitória chegar. A oração vai se abrir. Meu Deus, o mar vai se abrir. O crente que ora, vê a vitória chegar. A oração tem força para mandar parar o sol, mostrar o inimigo que você não está só. Um crente que ora não é derrotado nas horas difíceis. Deus está do seu lado. A oração tem força para mandar parar o sol, mostrar o inimigo que você não está só. Um crente que ora ele não é derrotado nas horas difíceis. Deus está do seu lado. A oração é roda calma, que você não está só. Um crente que ora não é derrotado nas horas difíceis. Deus está do seu lado nas horas difíceis. Deus está do seu lado. Então ora, crente ora, que ele vai te responder. Em nome de Jesus. Agradece a oportunidade. Deus poderoso, glória a Jesus. Vamos estar ouvindo o irmão Marcos Vinícius. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero ler em 1 João, capítulo 4, versículo 18 em diante. 18. No amor não há medo. Ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Agradeço por estar em nome de Jesus. Quero pedir o Jefferson e a Simone para estar orando para a leitura dessa noite, que é o irmão Alessandro. Glória a Jesus. Se coloque de pé, estenda a mão neste momento para o servo do Senhor. Estaremos orando. Glória a Jesus. Pai Celestial, estamos em Tua presença e Te agradecemos por esta graça que o Senhor já manifesta em nossos corações
Meu Pai, agora também apresentamos teu servo, a qual estará trazendo a ministração da tua palavra, Senhor. Que o Senhor confirme a palavra, a qual o Senhor já tem entregado, e traga para o nosso coração, meu Pai, alimento para a nossa alma, Senhor. Use poderosamente teu Filho, fala conosco pela tua palavra, Senhor. Manda, Senhor, a revelação da tua palavra para nós nesta noite. Seja com teu servo, meu Pai, fale com a tua igreja em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Essa oportunidade eu quero complementar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós muito felizes com essa rica oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui na casa dele para adorar e exaltar o nome do Senhor. Enquanto nós adoramos ele, ele vai falando conosco, nos alimentando, nos dando força para continuar firme no propósito a qual ele nos chamou. Porque nós sabemos que Deus ele nos chamou para um propósito. Meus irmãos, quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no Evangelho de João, de Mateus, melhor dizendo, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Mateus. Então, eu estou com o texto lá de João, é porque está escrito também em João, capítulo 6. Mas nós vamos ler em Mateus 14, versículo de número 22. E o Senhor tem uma palavra para nossos corações nesta noite. Que diz assim a palavra do Senhor. Vamos esperar todos cantar. E diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas do mar, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Somente até aqui, os irmãos podem se sentar. Os irmãos, como eu disse, né, que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Domingo passado foi pregado aqui, pregador servo do Senhor, ministrou aqui domingo passado, que Deus continue abençoando ele. Ele pregou qual foi o propósito de Jesus aqui. Jesus veio e eles até tentaram influenciar Jesus para outro caminho. Até os seus irmãos, né, falaram: você que quer aparecer, ninguém que faz coisas ocultas, que não quer, achando que Jesus queria aparecer. Até Satanás achou que Jesus queria reconhecimento neste mundo, oferecendo as coisas deste mundo para Jesus. Mas Jesus veio com um propósito, veio para salvar a humanidade. Havia uma palavra liberada sobre Jesus para ele vir e para que a justiça de Deus fosse feita através de Jesus. Então, quando Jesus libera uma palavra, meus irmãos, ela vai se cumprir. E nós podemos ver aqui que foi liberada uma palavra para os discípulos: vocês vão para o outro lado.
Então, quando Jesus libera a palavra, você pode ter certeza que você vai chegar aonde Jesus prometeu que você vai chegar. Onde Ele falou, aquilo que Ele falou vai acontecer. Mas o mais importante aqui, meus irmãos, se nós formos ler aqui um pouco antes, que havia aqui uma multiplicação de peixes. Jesus estava ministrando, pregando ali a palavra para uma grande multidão. E já era tarde, então Jesus ele vai alimentar aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes e alimenta aquela grande multidão. E os seus discípulos ficam maravilhados com aquilo, mas sem entender. Não compreende muito bem, mas aí Jesus resolve trabalhar com os seus discípulos. Porque eles ficaram maravilhados. Então Jesus olha e fala assim: eu vou mostrar para eles que eu não sou só o Deus que multiplico, mas eu também sou o Deus que tem o controle do mar, do vento, da natureza. Eu sou o Deus que controlo tudo. Eu sou o Deus que tem todo o poder. Então Jesus libera uma palavra para esses discípulos. Vai para o outro lado. Até então, meus irmãos, parecia uma viagem tranquila, parecia tudo normal, era tranquilo para aqueles discípulos. Era a mesma coisa que se dissesse para mim: Alessandro, pega a sua moto e vai para a Barra de São Francisco agora. Estou acostumado a fazer esse trajeto todos os dias. E aqueles discípulos estavam acostumados a lidar com o barco, eram pescadores. Seria tudo normal, tudo fácil. Mas Jesus, meus irmãos, sabia de todas as coisas. E Jesus precisava tratar algo com aqueles discípulos. Jesus precisava trabalhar na vida daqueles discípulos. Então, meus irmãos, a Bíblia vem dizer para nós que houve uma grande tempestade. O vento soprou contra aquele barco. A tempestade, o mar se revoltou porque era contrário. E já era noite, era tarde, uma escuridão, e ali o vento assoprando, o mar se açoitando contra o barco dos discípulos. E João capítulo 6 relata uma coisa muito importante, que já era noite e que Jesus ainda não tinha chegado. Por isso, por causa disso, o vento batia para lá e para cá, e o problema era grande. E ele ainda não tinha chegado. Meus irmãos, uma coisa que traz tranquilidade, que traz esperança para a nossa vida, é este ainda de Jesus. As coisas podem até estar difíceis, o vento pode estar soprando, as coisas nós olhamos, meus irmãos, e as coisas estão difíceis aos nossos olhos, não tem como se resolver, mas os nossos corações se alegram, porque há um ainda de Jesus. Jesus ainda não chegou, Jesus ainda não resolveu, Jesus ainda não fez, mas nós temos esperança que Jesus vai chegar, Jesus vai resolver, Jesus vai fazer, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, Ele prometeu cuidar da igreja. Foi uma palavra liberada para a igreja, e nós confiamos que ainda Jesus vai chegar e vai fazer, vai nos livrar, vai nos guardar, vai fazer aquilo que Ele prometeu. Era noite, mas João olha e fala: mas ainda Jesus não chegou. Mas Ele ia chegar antes que o barco fosse destruído, antes que a tempestade destruísse os barcos e colocasse os discípulos em pior situação. Ainda não chegou. E esse ainda, meus irmãos, é que traz esperança para a igreja. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Às vezes nós olhamos e pensamos: não vamos conseguir, mas há uma esperança. Ainda Jesus não fez, mas Ele vai fazer na minha vida, na minha família. Ainda Jesus não fez, mas Ele vai fazer. Então essa é a esperança daqueles discípulos que ainda Jesus não tinha chegado. Então, meus irmãos, ali aquela tempestade foi batendo,
E os discípulos começaram a lutar com todas as suas forças. Os discípulos começaram ali a lutar contra aquela tempestade. E assim somos nós em nossas vidas, meus irmãos. Enquanto nós temos força, nós vamos lutando, mas chega momento em nossas vidas que nós já não temos mais força, que só resta a fé. A nossa força acaba. Nós começamos com muita força. É muita força. Mas chega um tempo que a nossa força vai se esgotando e só nos resta a fé. E o apóstolo Paulo, ele mostra isso para nós quando ele diz: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Às vezes a nossa força se acaba, mas a nossa fé tem que estar guardada em Cristo Jesus. A nossa fé tem que estar esperando que Jesus vai chegar e vai resolver aquilo que está nos preocupando. Nós às vezes podemos até perder a força, mas não podemos perder a nossa fé. E aqueles discípulos estavam, meus irmãos, numa situação difícil. E o que mais me chama a atenção aqui é quando Jesus chega, meus irmãos. Mas o que me chama a atenção é que não é ele andando por sobre as águas, mas o que me chama a atenção é o que está escrito aqui: que Jesus dirigiu-se para eles. Não foi Jesus andar, o fato de Jesus andar sobre as águas, mas foi o fato de Jesus se dirigir para eles. Jesus estava no monte orando, mas os olhos do Senhor estavam contemplando o barco dos discípulos em meio à tempestade. Jesus estava no monte orando, mas os olhos do Senhor, em meio à escuridão, em meio à noite, em meio à tempestade, estavam enxergando o barco dos discípulos. Jesus não chegou ali procurando aonde estava o barco de Pedro, aonde estava o barco dos discípulos, mas Jesus já foi em direção a eles. Eu quero dizer para nós nesta noite, nós não estamos perdidos. Jesus está nos enxergando. Nós não estamos, meus irmãos, em mercê da natureza sendo guiado por uma força, mas nós estamos sendo contemplados pelos olhos do Senhor. Nem a noite, nem a escuridão, nem o mar, nem a tempestade pode nos esconder dos olhos do Senhor. Jesus está contemplando o nosso barco em meio à tempestade. Jesus, meus irmãos, não tem nada que pode nos esconder dos olhos do Senhor. O salmista Davi, no Salmo número 149, verso número 7, ele diz: para onde irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei eu da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também está. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustenta. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Aí ele diz no Salmo de número 12, verso número 12, diz assim: nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Meus irmãos, não tem nada que pode te esconder dos olhos do Senhor. Às vezes nós estamos passando por tempestade, às vezes nós estamos passando por um momento difícil, mas os olhos do Senhor estão contemplando a tua vida. Os olhos do Senhor estão contemplando o teu barco em meio à tempestade. Tudo tem propósito de Deus. Jesus estava contemplando ali os seus discípulos em meio à tempestade. Está difícil, mas Jesus está vendo o barco. O vento está soprando, mas Jesus estava vendo. Aí Jesus vai até os discípulos. Chegando no barco, os discípulos começam a ficar com medo porque viram Jesus, acharam que era um fantasma. Então Jesus olha para eles e diz assim: olha, tem bom ânimo, sou eu, não tenha medo.
Não fique assustado, sou eu. É Jesus trabalhando na vida daqueles discípulos, é Jesus trabalhando na vida daqueles homens. E Jesus, Ele quer trabalhar na minha e na sua vida. Jesus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite, porque tem muita gente, o Senhor ministrava isso no meu coração, tem muita gente que já tem tempo, que está no meio da tempestade, está no meio do mar, a tempestade está em volta, a pessoa está no meio da tempestade, mas não consegue sair. Por quê? Porque ainda não entendeu o propósito de Deus na vida dele. Enquanto você não entender o propósito de Deus na tua vida, você vai continuar no meio da tempestade, você vai continuar com o vento soprando sobre a tua vida. Mas quando você entender que Jesus está falando, acalma, não tenha medo, eu estou aqui. Tem como ficar tranquilo em meio à tempestade, tem como ficar calmo, mesmo o vento soprando, mesmo a dificuldade chegando, mas nós temos que ficar calmo, porque Jesus está contemplando. Acalma. Porque Jesus poderia ter chegado e acalmado a tempestade, e em seguida os discípulos iam se acalmar. Mas não, Jesus não acalmou a tempestade, Jesus acalmou os discípulos, para eles entender que a tempestade pode chegar, mas o crente que confia em Jesus, o crente que está aguardando até que Ele vem, ele vai permanecer calmo, ele vai confiar, porque a tempestade vem, mas ele está debaixo de uma palavra liberada pelo Senhor Jesus. E tem muitos crentes, o Senhor ministrava no meu coração ontem à noite, quando eu estava lendo esta palavra, que está nadando, a tempestade joga para lá, a tempestade joga para cá, ele já não sabe mais o que fazer, ele se desespera, e Jesus está falando, acalma, tenha bom ânimo, essa tempestade é para te moldar, essa tempestade era para te transformar, para moldar o teu caráter. Em vez de você ficar orando, pedindo para me passar a tempestade, para me acalmar o mar, comece a olhar e enxergar que eu estou do teu lado, e que isto é para te moldar. E quando você entender o que eu estou fazendo na tua vida, a tempestade vai te acalmar. É Jesus falando com a igreja, é Jesus falando conosco. Tem pessoas que estão se desesperando. Tem pessoas que estão te desesperando, até querendo abandonar o barco. Eu já não aguento mais. Mas os discípulos não abandonou o barco. Meus irmãos, não vale a pena abandonar o barco. Só sair do barco se Jesus te chamar. Porque se Jesus te chamar e você afundar, Ele vai lá e te levanta. Jesus chamou Pedro, Pedro afundou. Jesus foi lá e sustentou Pedro. Não saia do barco. Às vezes até parece que a saída é sair do barco, mas permanece no barco, porque os olhos do Senhor estão contemplando. Os olhos do Senhor contemplam o teu barco, e Ele fala para nós, não saia, permaneça, convida Jesus para entrar no barco contigo. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, diante desta palavra. Aleluia. Tem tempestade, mas nós temos que ficar calmos, temos que ter um bom ânimo, não podemos desanimar, porque o Senhor Jesus contempla o barco na tempestade. Está tudo a propósito de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele tratou com os seus discípulos primeiro. Antes de Jesus nos tirar da prova primeiro, Ele vai tratar com a gente. Jesus não vai te tirar da prova sem antes te tratar. Esta prova é para te moldar. Esta prova é para te preparar para algo maior. Esta prova é para quando você chegar lá do outro lado, você vai olhar e vai falar, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas o Senhor estava comigo. Aleluia. E muitos têm desesperado, está querendo abandonar o barco, e com isso ele não consegue sair do meio dessa tempestade. Glória a Jesus. Mas nesta noite o Senhor Jesus, Ele está aqui, e Ele está falando conosco. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque Ele tem poder
poder para acalmar o mar, acalmar a tempestade, mas antes Ele quer tratar contigo. Antes Ele quer que você entenda qual é o propósito, para que Ele te chamou. Jesus nos chamou para um propósito. Jesus tem uma palavra liberada sobre nossas vidas. E aqueles discípulos, então, no meio à tempestade, quando Jesus chegou, tratou, acalmou eles. Aí Jesus entrou para dentro do barco e acalmou a tempestade. Não se preocupe que quando você se acalmar diante dessa tempestade, Jesus vai olhar para a tempestade e vai falar: pode ir embora, que agora já não tem mais motivo de você estar soprando, está causando isso na vida do meu servo. Nós temos, meus irmãos, que entender isso. Nós não podemos desesperar, não podemos ter medo diante das tempestades, mas devemos confiar que Jesus está a caminho, que Jesus ainda não chegou, mas quando Ele chegar, Ele vai resolver. Jesus ainda não chegou, mas quando Ele chegar, meus irmãos, tudo vai voltar ao normal. Se Ele não chegou ainda, é porque Ele está querendo tratar, moldar, é porque Ele está querendo transformar, fazer algo em nossa vida através dessa tempestade. Então eu acho muito interessante que, se você ler o versículo de número 34, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genesaré. Jesus falou: vocês vão para o outro lado. A tempestade veio. A tempestade soprou contra os barcos dos discípulos. Mas Jesus acalmou a tempestade para eles chegar lá do outro lado. E sabe o que Jesus ministra no meu coração? Ele não vai acalmar essa tempestade para você ficar prostrado, sentado, deitado na rede, não. Ele só vai acalmar essa tempestade quando você entender que não é para você ficar de braço cruzado, é para você ir fazer aquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ficar no meio da tempestade. Enquanto a igreja não entender para qual propósito, para que ela foi chamada, qual foi a palavra liberada, ela vai continuar no meio da tempestade, porque Jesus não vai acalmar a tempestade para você ficar tranquilo, para você ficar acomodado, para você ficar em paz, mas Ele vai acalmar essa tempestade para você cumprir a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Você está entendendo o que Jesus está falando sobre a tua vida? Às vezes nós se perguntamos por que estamos passando por isso, por que essa tempestade não passa. Jesus não vai acalmar a tempestade na vida de ninguém para você se acomodar, ficar sentado e não ir fazer aquilo que Ele mandou fazer. Os discípulos entenderam que eles tinham que chegar do outro lado. Os discípulos entenderam o que eles tinham que fazer. Por isso o vendaval se acalmou, a tempestade se acalmou. Você está entendendo o que Jesus quer que você faça? Porque às vezes nós não entendemos nada, só falamos em pular do barco, só falamos em entregar o nosso cargo, só falamos em sair da igreja, só falamos em sair do ciclo de oração, em sair do conjunto. Para que Jesus te chamou? Qual foi a palavra liberada para a tua vida? Glória a Jesus. Jesus não vai acalmar tempestade na tua vida para você deitar na rede e ficar sabanando, não, meu irmão. Jesus te chamou para algo maior. Quando aqueles discípulos entenderam, eles foram para o outro lado, e lá do outro lado tinha alma sedenta, e Jesus curou, Jesus libertou. Aleluia, glórias a Deus. Jesus só vai acalmar essa tempestade quando você entender que tem almas do outro lado, aleluia, oprimida, enferma, esperando você levar uma palavra, esperando você fazer aquilo a qual Deus te chamou. Para que Deus nos chamou? Hoje eu estava conversando com a minha esposa. Quantas almas estão se desviando da presença? E nós que somos liderança, a gente foi atrás.
Nós que somos líderes, que deveria estar indo lá atrás daquele irmão que já tem 2 domingos, 2 ceias, 3 ceias, e nós não fomos tão pedindo para Deus acalmar a tempestade na nossa vida. Ele vai acalmar não. Ele não vai acalmar se com a tempestade nós já estamos tranquilos demais. Para que Ele vai acalmar? Jesus, Ele quer trabalho. Jesus, Ele quer que nós façamos aquilo que Ele confiou para nós fazer. Jesus não nos chamou só para resolver, só para ficar sentado aqui no banco da igreja. Jesus nos chamou para algo maior. E enquanto a igreja, enquanto nós não entendermos isso, meu irmão, o vento vai assoprar em você, vai ficar rodando para lá e para cá no meio da tempestade. Mas quando você entender, quando eu entender que tem uma palavra liberada para nós chegarmos do outro lado, Jesus vai trabalhar e vai acalmar a tempestade. E nós vamos fazer aquilo que o Senhor liberou a palavra para nós fazer. Você sabe, você lembra do que Jesus deixou para você fazer? Você lembra para que Jesus te chamou? Você lembra de qual foi a palavra que Jesus confiou para você? O Espírito Santo vai fazer você lembrar. O Espírito Santo de Deus vai fazer você recordar daquilo que Deus Ele tem liberado na tua vida. Olha, Jesus, que o Espírito Santo de Deus Ele começa a trabalhar em nossos corações e no meio desta igreja. Que nós possamos acordar, meus irmãos, para a realidade da vida. Que nós possamos acordar para a realidade, assim como esses discípulos, eles acordaram, eles entenderam, meus irmãos, aquilo que precisava ser feito. Meus irmãos, Jesus, se você não fala, irmão, não tem nenhuma palavra, Jesus não, deixa eu te falar uma coisa. Em Atos, os discípulos estavam ali dispersos, olhando para o céu. Chegou 2 anjos e falou, varão, meu Deus, por que está assim? Esse mesmo Jesus que subiu vai descer para vir buscar a igreja. Você tem que entender que você não pode abandonar o barco, porque tem uma palavra de salvação para a tua vida. Você não tem que entender que você não pode abandonar aquilo que Jesus mandou você fazer, porque do outro lado há salvação, há um céu te esperando, o vendaval vai vir, a tempestade vai vir, mas tem uma palavra de salvação para ti e para a tua casa. Aleluia. E Jesus nesta noite Ele quer despertar todos nós. Nós estamos acomodados. Oh, glória a Jesus, meus irmãos. Quando eu falo nós, somos nós mesmos. Principalmente nós que estamos na frente de algum trabalho. Principalmente nós que Jesus confiou alguma coisa para nós fazer. Jesus, Ele tem confiado alguma coisa para nós fazer, nós estamos deixando de lado. Jesus, Ele tem liberado alguma palavra na vida de alguém, você tem esquecido, e por isso a tempestade está soprando. Meu Deus. Ela não vai passar enquanto você não entender que você tem que levantar, porque do outro lado tem alguma coisa te esperando. Foi liberada uma palavra para a tua vida, para você fazer alguma coisa. Às vezes você se pergunta, por que tudo isso? Por quê? Mas Jesus está falando, levanta, tem bom ânimo, para de olhar para a tempestade, para olhar para o mar revolto, para de olhar para a dificuldade e começa a olhar para a palavra que eu liberei para ti, para de olhar para as dificuldades dessa vida e começa a lembrar aonde eu falei que eu vou te levar, para onde eu falei, o que eu vou fazer na tua vida. Eu entendo que enquanto os discípulos olharam para o vento, para as dificuldades, eles não compreenderam
o algo maior que Jesus tinha na vida deles. Mas quando Jesus chegou e falou: tem bom ânimo, acalma. Eles entenderam, meus irmãos, do que precisava ser feito. Você está entendendo o que precisa ser feito para que as coisas comecem a mudar na tua vida? Às vezes, meus irmãos, a palavra que sai da nossa boca é: eu vou sair da igreja, eu vou parar de ir na igreja. Ajuda, Jesus. Mas Jesus não quer ouvir isso. Ele quer ouvir que o mar se revoltou, mas tem uma palavra liberada para você aqui do outro lado: a vitória, a salvação. Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu de estar contigo todos os dias e todo momento. E Deus, através dessa palavra, o Espírito Santo, Ele quer fazer algo no coração de alguém aqui nesta noite, mas só em corações dos irmãos que estão abertos para receber o de Deus aqui nesta noite. Curva a tua cabeça, começa a falar com o Senhor. Fala com o Senhor, Ele quer renovar as tuas forças aqui hoje. Podes respirar. Ele quer renovar as tuas forças para você continuar. Um verdadeiro. Ele quer fazer você enxergar, aleluia, o outro lado, para você entender que Ele pode te tirar no meio dessa tempestade. Mas primeiro Ele tem que tratar. Primeiro Ele tem que tratar. Ele tem que moldar. Para reconhecer que nada tem. Deixa Jesus te renovar. Tudo é Deus. Jesus está no bar. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Jesus quer renovar crente aqui nesta noite. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. O nome de Deus na tua vida. Pois tu és Ele é fiel, Senhor, Ele é fiel. fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Ele ainda não chegou a Tu és fiel, Ele vai renovar tudo. Mas antes de tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. aleluia, adora a Deus mesmo. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Se você pode nessa noite, fique de pé. Vamos adorar o Senhor com toda a nossa força, com as nossas
mesmo que nós não mereçamos, mesmo quando nós falhamos, Ele permanece fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, mesmo sem merecer. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Jesus. Nós vamos estar orando. Eu quero você que tem desejo de vir aqui à frente e receber esta oração. Vem aqui à frente que nós vamos estar orando por você. Glória a Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, diante do Senhor, nós aqui estamos, ó Pai. Eu quero, Pai, pedir ao Senhor em favor da tua igreja. Senhor, que o Senhor venha nos despertar, Senhor, diante desta palavra, Pai. Que nós não venhamos nos acomodar, que nós não venhamos, Senhor, cruzar os braços diante da dificuldade. Mas nós, Pai, venhamos entender, ó Pai, a palavra que o Senhor liberou sobre nossas vidas. Para que nós possamos ser renovados, ser fortalecidos por Ti, Senhor, para conseguir chegar do outro lado, para conseguir continuar caminhando, firme no propósito que o Senhor tem nos chamado. Pai, eu quero Te pedir em favor, Senhor, da irmã Leonor. Pai, eles aí a Tua serva, Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir a mente, o entendimento dela. Pai, que nesta noite ela possa receber, Senhor, do Teu Espírito aquilo que procura. Que ela possa ser orientada, guiada. Senhor, fortalece a Tua serva. Fortalece a Tua serva. Fortalece todos que aqui estão. Pai, nós colocamos tudo aí em Tuas mãos. E que o Senhor venha agir em nosso meio, venha agir na nossa vida, venha nos despertar, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, fala em nosso meio, continua falando, Senhor. Manifesta com o Teu poder e com a Tua glória. Oh, meu Deus, aqui tem pessoas, Senhor, que até mesmo já pensou em desistir, de abandonar o barco, Senhor, mas através dessa palavra, renova, Senhor, dá direção, Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quem entendeu o que o Espírito Santo diz aqui nesta noite, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Mas moço, você não entendeu nada. Quero só que você entenda uma coisa. Deus não te chamou para ficar de braço cruzado.
Deus ele tem um propósito em nossas vidas. Você pode ver que os discípulos tinham uma palavra liberada sobre a vida deles. E quando Deus nos chamou, Ele nos confiou algo. Ele nos chamou para fazer algo. E tem pessoas que estão em meio à tempestade porque não está entendendo. Não está entendendo que ele precisa tomar uma posição. Do outro lado tem algo para ele fazer. Enquanto nós não tomarmos uma posição, levantar para fazer aquilo que Deus nos chamou, a tempestade vai continuar sobrando sobre o nosso lar. Deus ele confiou você algo para fazer. Deus ele me confiou algo. Que nós possamos, meus irmãos, ser despertados pelo Espírito Santo. Ser tocado pelo Espírito Santo. E não nos acomodar. Correr atrás daquilo a qual Deus nos confiou em fazer. E fazer enquanto é tempo. Meus irmãos, que o Espírito Santo ele venha continuar falando no coração dos irmãos. Eu quero agradecer Conjunto Renascer, as dirigentes, minha Yara, minha Jéssica, pela confiança de estar me... E a coragem também, né, meu irmão, de estar me convidando para estar trazendo a palavra aqui nesta noite. Confesso para os irmãos que ontem Deus me dava essa palavra e eu até pensei assim, será que o presbítero Marcos vai pedir para me pregar na ceia hoje? E Deus me dava uma palavra. Logo em seguida a irmã Yara me faz o convite. Então eu agradeço a Deus. Deus ele usa a gente, né, da maneira simples da gente. Tenho certeza que Deus ele usa cada um conforme a sua, como se diz, a sua sabedoria, a sua capacidade, né? Eu tenho certeza que tem pessoas que têm mais sabedoria, que têm palavras mais bonitas e também que são usadas por Deus, sim. Mas Deus, Ele me escolheu e me confiou para trazer esta palavra para todos nós. E assim eu agradeço a minha oportunidade para esses irmãos que quando for orar, meus irmãos, lembre de orar para aquelas pessoas que estão se afastando da igreja. Eu estive conversando com um irmão que está bem sumido, né? Tem bastante tempo. E o Senhor ele tem me despertado também por esta área. Nós que somos aqui, fazemos parte da liderança, às vezes as almas estão sumindo, estão distanciando, e nós só queremos resolver os problemas aqui dentro. E as almas que estão indo para fora, nós estamos deixando a desejar. Mas eu não estou falando isso aqui para me agradecer, não, até porque eu também faço parte desta igreja. Mas eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo ele tem cobrado, despertado de mim e de toda a igreja. Nós temos que nos despertar para aquilo a qual Deus nos confiou. Eu quero voltar a oportunidade para a irmã que vai estar encerrando o trabalho. Salve os irmãos, Pai, Senhor Jesus. Nós vamos estar dando anúncio, né, dessa semana. Terça-feira, todos estão convidados, né? Vai lá no Valmina, Boa Sorte, vai ser culto de louvor e adoração, Edilson Marques. E eu avisei cedo, né? Terça-feira o ensaio está tirado, os irmãos ficam em liberdade para estar participando e ajudando o nosso irmão lá. Eu não sei se vai ter ensaio com as crianças, vai ter, irmã, terça-feira? Eu creio que não, só ficar muito tarde, né? Então na terça-feira não haverá trabalho de ensaio, na quarta-feira de oração e na sexta-feira tem culto e prossegue os trabalhos da nossa congregação. Vamos estar orando. Dia 12 de junho. É junho, né? Cadê? Junho. 12 de junho. 12 de junho.
Está todos convidados na casa do Antônio, está todos convidados para o culto do aniversário dele. Tem mais alguma coisa? E quero passar, né? Quero agradecer a todos, né? Os irmãos que estão nos visitando nesta noite. Agradecer a cada um, né? Que saiu da sua casa para estar aqui neste culto de adoração ao Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar para encerrar o trabalho desta noite. E logo após, o presbítero estará dando a bênção apostólica. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de aqui estar nessa noite, Pai. Jesus, nós estamos gratos, Jesus, pela tua misericórdia, Pai, pelo teu amor. Que o Senhor leva, meu Deus, cada um, Jesus, de volta, Jesus, tranquilo para o teu lar, Pai. Dá livramento, vai guardando, vai protegendo pelo caminho, Jesus. Somos gratos, Jesus. Continua nos guardando, nos abençoando, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, deixe todos digam amém.